Irmãos, a paz do Senhor, amém? Senta um pouquinho. Vou pedir para todo o ministério também sentar aqui. As crianças ficam aí. Queria pedir até ao pessoal da intercessão que possa sentar um pouquinho. Eu quero dar uma palavra. Eu ia escrever uma nota na página da igreja. Então eu queria pedir todo mundo sentado, por favor. Todo mundo. Menos os obreiros, né? Fiquei de pé. Mas queria pedir todo mundo sentasse. Eu quero falar algo que tem nos afrontado bastante a nível nacional. Eu ia escrever uma nota. Você fica quieto ali atrás. Antes de tudo, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nós temos a falta de muitos irmãos hoje aqui que não estão, mas eu preciso falar isso. Naquilo que eu vou dizer, eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos. No capítulo 1, por favor. As crianças aqui precisam ouvir isso. Por isso que eu pedi para que não descesse. Romanos capítulo 1. Eu vou usar a versão da NVI. Tá? Da NVI. Eu ia escrever uma nota de repúdio, né, na página da igreja, que é muito visitada. Eu ia colocar essa nota de repúdio no site da igreja, que nós temos várias pessoas do mundo inteiro que entram no site da nossa média igreja. Para a glória de Deus, nós somos uma igreja média, né? Não é que seja pejorativamente falando, não somos pequenininhos, mas já estamos em um tamanho médio. Para a glória de Deus, amém? Eu queria ler o texto com vocês para me poder começar a falar. Diz assim, Romanos capítulo 1, no versículo 31 e versículo 32 diz assim: são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Paulo escrevendo à igreja de Roma, e nós podemos dizer que nós estamos estudando, né, não diria tão a fundo, mas estamos tendo um panorama muito interessante do livro de Romanos. E Paulo escrevendo à igreja de Roma está falando que nós não podemos defender aqueles que procedem. Como é que eles procedem? Versículo 31. Insensatamente, deslealmente, sem amor e respeito à família. Então eu quero falar sobre isso. Eu não respeito pessoas que não respeitam a família. Não adianta. Sou pastor, líder de uma congregação, líder de várias famílias, sou pai, sou casado há 21 anos. Há 21 anos resolvi constituir a minha família. E essa semana nós vimos terrivelmente, né, o MAN, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e outros de outros estados, que parece que foi orquestrada, né? Eu acredito que foi orquestrada e arquitetada. Uma ação terrível, aonde um homem nu estava dentro do museu e uma criança, não foi só uma criança, tá, irmãos? Foram dezenas de crianças que tiveram a liberdade de encostar em seu corpo. A mãe de uma delas, que ficou mais latente, ficou próxima e incentivando a menina a colocar a mão em um homem nu. Irmãos, isso é não respeitar a família. Isso é ridículo. Isso é um desrespeito moral. Isso é um desrespeito com a lei de Deus. Isso é um desrespeito com a igreja. Isso é pedofilia. Isso é pedofilia. Em um país que não somos conhecidos pela cultura, não somos conhecidos por nossos grandes arquitetos, não somos conhecidos por nossos grandes escritores. Aonde o país que é conhecido pelo país do carnaval, poderia dizer que está sendo implantado verdadeiramente o carnaval o ano inteiro agora. Carnaval significa festa da carne. E nós temos vivido
diariamente dentro de um açougue, aonde estão querendo depenar, esquartejar, me desculpe a força de expressão, parece que estamos diante de um açougueiro imoral, estamos diante de vários açougueiros trabalhando em um grande açougue da carnalidade, aonde nós poderíamos dizer no passado que poderíamos defender as viúvas, poderíamos cuidar dos órfãos, poderíamos cuidar das crianças e dos velhos. Hoje, nem a criança mais é respeitada. Nem a criança mais hoje pode ter respeito. E eu quero dar uma nota de repúdio também à nossa própria igreja. Eu postei algo no meu Face, olhei ainda agora, e não teve 20 curtidas dessa igreja. Não teve 20 comentários. Isso mostra que nós estamos aquém do que verdadeiramente temos que ser. Nós costumamos nos preocupar com aquilo que acontece com a nossa família. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Se não estão respeitando nem a família do ímpio, quanto mais será a família do justo. Se crente já é perseguido à torta e à direita, se crente já é colocado na parede pelo que faz, por que nós não temos que tomar a nossa atitude de lutar contra essas coisas? Por que não temos que ir à frente e repudiar veemente sobre isso? E é ter uma veemência nas ações. Por que nós temos que aceitar que a prostituição adentre as nossas casas? Por que nós temos que aceitar que crianças que são tão bem cuidadas pelos seus pais devam ser agredidas com imagens tão mundanas? Por que temos que ter a falta de respeito dos outros e aceitá-las? Nós que somos conhecedores da verdade, nós que lutamos pela família, somos uma igreja em parte que lutamos pelo casamento, que lutamos pela família. Hoje pela manhã tive a grande alegria e vou compartilhar quando um casal que está se achegando à igreja, estes dias ficaram noivos, já moravam juntos, já estavam tendo uma certa situação irregular, mas de tanto ouvirem as escrituras, de tanto ouvirem as pregações, de tanto participarem de discipulados, hoje vieram confessar a mim que já estão dando entrada já nos papéis do casamento esses dias. E o principal, ouviram a gente falar e ensinar como Ney e Brunella aprenderam, como Mateus e Michele fizeram, como Leonardo Galazzi e Renata Galazzi fizeram. Eles decidiram, apesar de estarem morando juntos, eles decidiram pela santidade e não terem nenhuma intimidade até casarem, para a glória de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a luta pela moralidade. Isso é a luta pela família. Isso é uma igreja que tem que buscar e lutar para que se pregue a verdade, que lute pela verdade. Nós não podemos ser aqueles que não lutam pela família. Se tivermos sozinhos nessa luta, que fiquemos sozinhos. Já diz um ditado que não é cristão, mas poderia ser muito bem colocado como uma visão: antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mundanismo. Antes só do que uma igreja cheia de fornicadores que não mudam de vida. Antes só do que uma igreja pervertida e mundana. Antes sós. Preferimos estarmos sós, se é que isso fosse ser só. Porque uma coisa eu garanto, como diz Mateus capítulo 28. A promessa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi essa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aquele que luta pela moralidade, aquele que luta pela família, aquele que não é desleal com as crianças, este é aquele que respeita o poder de Deus. Teme o Senhor. E nós não podemos nos calar diante disso. Um crente verdadeiro não deve se calar diante de tanta imoralidade. Comecemos
E eu quero começar um ato muito profundo hoje. Eu tenho visto dezenas e dezenas de pessoas desta igreja lendo Atos dos Apóstolos. A palavra atos significa também ter atitude. E devemos ser cartas vivas. Eu vou fazer uma proposta a toda esta igreja, a todos os membros, a todos os congregados, ao que nos visitam também. Queria convidar você a ir ao seu Facebook. Eu queria convidar você a tirar todos os amigos que tem, se é que são amigos, que vivem o tempo todo com postagens que não agradam a Deus. Porque Deus não está morto, irmãos. Deus vive e reina eternamente. Se você está firme na leitura de santidade, está na hora de você abrir mão dessas amizades que não agradam a Deus, que não agradam o Senhor. Se necessário for você cancelar o seu Facebook, cancele-o. Faça outro. Faça outro. Mas vamos buscar uma igreja que luta pela santidade. Vamos buscar ser uma igreja que luta pela verdade. Vamos buscar ser uma igreja que luta pelas famílias. Vamos lutar para que nossa igreja seja proclamadora da verdade como tem que ser. Que não fiquemos de discursos, não somente de falácias. Que não sejamos políticos prometendo aquilo para ganhar algo na frente. Que sejamos embaixadores de Cristo. Que sejamos peregrinos em terra estranha. Que sejamos um povo que verdadeiramente levanta a bandeira e diz: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Num dos maiores apertos da história, um homem um dia se levantou, um homem que andou com outro líder durante muitos e muitos anos. E este homem foi Josué. Quando Josué se levantou para poder liderar o povo não queria seguir o que ele estava falando. O povo não queria seguir os mandamentos de Deus. O povo não queria fazer o que Deus estava mandando. Josué se levanta no meio da multidão e diz: vocês façam o que quiserem, escolham o que quiserem escolher, sirvam a quem quiserem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é assim que o crente tem que fazer. Ele tem que trazer a sua casa para servir o Senhor. Preste atenção. Não é porque a multidão faz errado que a minoria tem que seguir, ou vice-versa. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz, não o que os homens declaram, não o que os homens pregam, não o que os homens cantam. Nós temos que dizer, falar, pregar aquilo que Deus disse. E a palavra de Deus, ela é irrevogável. Ninguém pode mudar o que Deus disse. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz que eu velo para que a minha palavra se cumpra. Nós, quando homens e uma pessoa morre, velamos um cadáver. E ele não se levanta mais. O pó chegará ao findar de sua existência. O pó. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus não vela por aquilo que está morto. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Então ela faz divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Esta é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E nós como crentes não vamos aceitar que nada venha destruir nossos filhos, nosso casamento, a nossa família e a igreja verdadeira de Jesus, porque somos crentes em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a minha palavra de repúdio. É a minha palavra de repúdio sobre isso. Mandei para muitos irmãos, para todos os grupos que tenho, um abaixo assinado, assine. Não custa nada você assinar. Assine, porque quando eu vi, junto com a pastora, no mesmo instante mandamos para o Magno Malta. Passou alguns minutos, ele se pronunciou. Mesmo que ele já tenha visto se acovardado, não me interessa. O que interessa é que quando ele viu a postagem,
ele automaticamente ele se manifestou. E nós também temos que nos manifestar. Como disse, já estou encerrando do meu pronunciamento. Como disse, hoje de manhã, muitas pessoas dizem assim: a igreja não está preparada para o homossexualismo. A igreja não está preparada para o lesbianismo. A igreja não está preparada. Mentira! Mentira! Os covardes não estão preparados. Os crentes safados e sem vergonhas não estão preparados. Porque os crentes verdadeiros estão preparados. Porque em Romanos capítulo 1, o Senhor já diz em Romanos capítulo 1, que as mulheres deixaram o seu modo natural e se perverteram para o caminho errado. E os homens ainda cometendo torpeza em sua caminhada, se inflamaram por outros homens. E a palavra do Senhor diz que eu os entreguei às paixões infames. Eu os deixei afundar pelo amor que Deus não se agrada. A igreja sempre esteve preparada. A igreja não está preparada para ser conduzida por covardes. A igreja não está preparada para ser conduzida por pastores que são, na verdade, transvestidos de pastores, mas da essência de lobos. A igreja não está preparada. Sabe por quê? Porque o sumo pastor da igreja está sentado à destra do Pai Eterno. E em sua mão está o cetro de justiça e de equidade. Em suas mãos está o querer. Em suas mãos está o efetuar. Nada do que foi feito sem ele se fez. Tudo é sua glória. Tudo é para ele. E porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A igreja se levante. Eu disse a vocês na virada do ano, no dia 31 de dezembro. Eu estava aqui pregando e disse, em oração, o pai me disse. O pai entrou no meu quarto para conversar comigo. Ele pediu para me assentar. E eu me assentei e ele disse, estou te pedindo para sentar, porque você vai se assustar. Será o pior ano da igreja. Será o pior ano do evangelho. Será o ano onde vocês serão perseguidos em áreas que vocês jamais foram. E Deus cumpriu o que disse. Foi o pior ano da igreja. As maiores vergonhas, os maiores escândalos aconteceram dentro da igreja. Mas dentro do joio, sempre haverá o trigo. E como diz Paulo, livrem-se do fermento velho. Livrem-se do fermento. Está na hora de sermos pães asmos. Está na hora de sermos verdadeiros. Está na hora de proclamarmos. Ao invés de ficarmos discutindo e brigando como crianças infantis. Está na hora de nós orarmos. Está na hora de nós levantarmos a cabeça. Um exército, há mais ou menos 16 anos atrás, ou até um pouco mais. Se eu não me engano, foi 17. Eu estava em um lugar conversando com um grande homem de Deus na porta de uma igreja em São Mateus. E o nome deste homem, quero ter o prazer de vê-lo um dia novamente. Hoje é pastor João. Na época era o diácono João e zelador da igreja. Nós estávamos limpando a frente da igreja. E nas nossas conversas limpando, ele disse, Alexandre, nós somos o único exército no universo que vence as suas batalhas de joelho. Está na hora de nós orarmos. Está na hora de nós clamarmos. Está na hora de vocês viverem o que está sendo lido no livro de Atos. Está na hora, porque eles se reuniam para a oração, eles se reuniam para o partir do pão, eles se reuniam para estarem juntos, eles se reuniam para chorar, eles se reuniam para serem mortos, eles se reuniam para ser perseguidos, eles se reuniam para ganhar vidas, eles se reuniam para adoração, eles se reuniam para todos os lados e em todos os momentos. Se você tem lido o livro de Atos com a veracidade que eu creio que está, Deus está nos chamando. Deus está chamando a IEBC para levantar a cabeça. Deus está chamando a igreja para que dentro deste lugar nós não nos corrompamos. Deus está nos chamando para uma caminhada sincera e verdadeira. E Deus está chamando soldados. Eu estou falando com você, por favor.
Faça uma limpeza hoje, no máximo até amanhã de manhã, em seu Facebook. Retire tudo aquilo que não agrada a Deus. Vamos clamar e buscar a santidade do Pai. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus só será encontrado por nós, além das nossas leituras, porque a leitura me faz saber o que Deus quer. A minha entrega faz viver o que Deus quer. Não adianta somente eu saber, eu tenho que viver a essência do que tenho lido, a essência do que tenho meditado, a essência do que tenho vivido. Está na hora da igreja levantar. E eu quero conclamar vocês a isso. E que Deus abençoe. A Ele toda a glória. A Ele todo o louvor. A Ele toda a renúncia e entrega. Porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Que quando um irmão nosso lute pela verdade, a verdade seja estabelecida e apoiada por todos nós. Que todos nós lutemos pela verdade. Quem se compromete em lutar pela verdade? Nós temos que lutar pela verdade. Nós temos que dizer isso. As nossas crianças precisam. Os nossos filhos, lembro do que eu digo para vocês há anos. Qual é a igreja que nós vamos deixar para eles? Qual é a igreja? Qual é a igreja que nós vamos deixar? Nós estamos diante, me desculpe, irmãos. Vou usar aí, sei que estava encerrando meu comentário. Ultrapassei 3 minutos do tempo que queria. Mas lembro-me eu de Charles Spurgeon. Em 1843, ele, em uma das suas mensagens, na Catedral de Deus, ele estava na Inglaterra. E ele pregando o sermão, chamando, uma das suas colocações foi falando sobre as crianças. E ele chamou as crianças, sabe de quê? De mortos-vivos. Pode chocar você o que eu estou te dizendo. Mas a colocação dele foi a seguinte: que se nós não colocarmos Jesus na vida dessas crianças, elas serão como mortos na face da terra. Então está na hora de nós colocarmos Jesus dentro do coração delas. Está na hora de dizermos para elas, casar virgem é uma bênção. Está na hora de dizer para os meninos, namorar uma menina até casar é uma bênção. Porque quando hoje se prega isso de púlpito, tem gente que sai da igreja para rir do lado de fora. Isso é uma vergonha. Fica a minha nota de repúdio, fica a minha proclamação. E que vocês abracem aquilo que fizeram aliança com Deus agora. Amém? Vamos ficar de pé?